declaro aberto o trabalho, né, da primeira sessão do nosso segundo encontro dos professores do Polo do Centro Novo. Quero, nesse momento, chamar o promotor Amaro Batista, a escrivã Irene Dantas, e vamos para o sorteio dos nossos jurados. Jaciara, Francisca, Luciana, Zé, podemos assentar. Eu queria que a nossa escrivã fizesse a chamada nesse momento dos jurados, ver se eles estão presentes no recinto. Jaciara Siqueira, Luciana, Francisca. Todo mundo. Vou proceder, partindo do sorteio, algum quer se manifestar contra os jurados? Muitos participantes. E agora eu queria, nesse momento, proceder com a nossa audiência. Devo advertir que, entretanto, já formado o Conselho dos Jurados, advertindo que, entretanto, eles são impedidos de servir qualquer pessoa com grau ou parentesco dos réus, né? E a partir de agora eles não poderão se comunicar com o outro, nem se manifestar sua opinião sobre o processo com a pena de reclusão de 1 a 10 salários. E nesse momento eu gostaria que os réus se fizessem presentes, né? Alguém que vai trazer os réus. Representação, a avaliação tradicional e a avaliação progressista. Vixe. São as equipes, certo? Cada equipe vai trazer alguém que represente o tema que você vai defender, vai colocar para sentar ali, só isso. Estamos, portanto, formados no nosso conselho, né, e a acusação legal. E eu queria que todos levantassem o presente, ficassem de pé para repetir, né? Assim prometo, em nome da lei, a examinar com imparcialidade esta causa, e a proferir vossa decisão, de acordo com a vossa consciência, de acordo com as diretrizes da nossa LTB, portanto, poderia se assentar. Agora, determinamos que serão 20 minutos, né? De 10 para cada um, para estar defendendo a sua avaliação. E após, você pode ter 10 minutos de réplica, né? Se você quiser também. Nós vamos estender aí essa questão de tempo para fazer a decisão do processo. Vamos lá, vamos adicionar. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, nós estamos aqui para afirmar de que uma educação que todos nós conhecemos, mas que a partir de alguns anos começou, podemos utilizar o termo, a ser revolucionado. Observando que a educação tradicional, podemos analisar de que tem muitos fatores, aliás, inúmeros fatores motivos que fazem com que as próprias crianças
tenha um rendimento satisfatório a ponto de que, observando o passado, esses fundamentos é satisfatório e tem uma arbitrariedade a ponto de convencer de que é muito mais satisfatório do que a própria educação atual de hoje, que podemos analisar e dizer que sendo uma educação progressista, não é isso? Então veja só, eu, como advogado, defendo esta causa baseado em fundamentos práticos a ponto de que nós temos exemplos dentro dos nossos familiares de que pessoas, pais de alguns ou avós, foram para a escola 2 ou 3 dias e estas mesmas pessoas, elas têm fundamento, têm argumento para debater, para comercializar, de tal forma que muitos outros, devido passar 8 ou 10 anos dentro da sala de aula, não têm ainda para que possa hoje comercializar da mesma forma que eles. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que a educação tradicional, ela tinha fatores que incumbiam uma educação praticamente, podemos dizer assim, convincente. E com essa conivência, você pode observar o seguinte, de que todos os fatores se encaminham para que ela tenha, de forma que possamos observar e ter praticamente uma certeza de que os argumentos e fundamentos da educação tradicional, ela tinha mais peso. Quando eu digo que ela tinha mais peso, ela tinha fundamentos. E esses fundamentos é o que fazem a pessoa em si se organizar a ponto de decidir fatores que muitos outros de hoje, recentes, não conseguem fazer isso. Quando eu falo na questão dos fatores recentes, podemos observar o seguinte, que a própria educação dentro de sala de aula, nós que somos professores, que conhecemos tanto a tradicional quanto a progressista, a gente observa de que a tradicional, ela se embasa nos fundamentos lá podemos falar assim, de uma época que a história antiga, mas esta mesma história antiga, ela tem práticas e uma praticidade a ponto de que ela favorece diretamente a pessoa o qual está sendo trabalhada, ou seja, o aluno. O aluno naquela época hoje existe uma palavra que naquela época era utilizada, em que eu afirmo que esta palavra naquela época era utilizada e hoje ela está praticamente extinta, mas de que ela tinha uma diversidade positiva. Que palavra é essa? A palavra é castigo, como nós mesmos utilizamos bastante, nós mesmos fomos observados bastante de que esta palavra castigo, ela tinha fundamentos e tinha fator para que pudesse ter rendimento positivo dentro da sala de aula, com o propósito de que a educação tradicional, ela sempre teve rendimento positivo e satisfatório, a ponto de que o aluno tivesse uma educação satisfatória a ponto de revolucionar o momento. E alguns estudiosos do momento falam que está extinta, falam que é ultrapassada, mas com o exemplo prático, o qual eu citei para os senhores, vocês podem observar o seguinte, que esse exemplo é só um dos muitos outros que todos aqui sabemos, que os próprios jurados também têm noção e podem muito bem analisar de que estes exemplos foram práticos e a ponto de que eles tiveram uma educação dentro de poucos dias totalmente diferente daquelas que hoje, dentro desse processo aí de 8, 10 anos, com certeza ele não tem essa perspectiva de vida. E com essa perspectiva de vida que a gente observa que as pessoas hoje, dentro deste ciclo de vários anos de escola, em que uns dos outros martelavam naquela questão lá de ir para a escola 5, 6 e pronto, até meses, ela tinha um propósito o qual o rendimento era superior, tinha uma superioridade, podemos dizer assim, inconvencional. E dentro disso é o que eu continuo afirmando, que a educação tradicional, ela sempre trouxe e sempre trará rendimento satisfatório a ponto até mesmo de
dizer para vocês, jurados, que vocês podem analisar, podem observar. Entendam que o que eu estou falando é embasado em cima da educação tradicional, porque esse tradicionalismo é o que faz você, é o que faz com que tu possas estar sempre observando e tu possas ter uma convicção. E esta convicção é o que vai te dizer se está certo ou errado, que creio eu, e não só eu, como vocês vejam, pelo semblante do jurado, dá para a gente observar de que vocês já estão praticamente unânimes, não é mesmo? E essa unanimidade é o que vai dizer que ela está correta. Correto de que forma? Correto de que podemos observar e analisar. Analisar de que este processo fez, está fazendo e fará. Fará o quê? Fará sempre dentro de um positivismo. E esse positivismo, dentro dessa educação tradicional, é o que faz com que tu possas estar sempre de bem com aquilo que tu está falando, de bem com aquilo que tu observou, para que tu possa tirar tuas conclusões. Conclusões essas bem analisadas, para que não possam ser precipitadas, tá bom? Então é o seguinte, afirmo eu de que a educação tradicional sempre foi, será e será uma educação íntegra, uma educação a ponto de que possa fazer com que tu esteja sempre observando com um propósito de vida diferente, e essa diferença é o que vai fazer com que tu esteja sempre igual, mas um pouco acima, eu vou dizer assim, um pouco acima da progressista, porque a progressista, ela sempre está baseada em termos dentro de uma evolução. E esta evolução evoluiu, mas evoluiu de uma forma, podemos dizer assim, totalmente distorcida. E esta distorção, justamente, ela vem através de quê? Ela vem através de novos pensadores que entraram aí justamente para tentar revolucionar. Mas esta revolução, com certeza, ela não fez com que você observe o seguinte, que esta tradicional, ela trouxe dentro do âmbito educacional, ela fez com que tu analisasse os fatores, e estes fatores é o que pode observar para que tu possas estar sempre de bem. Quando eu digo sempre de bem, Está contratado. Josira, Bom dia, gente. Nosso tema é educação, avaliação progressista. É o nosso método de avaliar. Eu acredito que o nosso método de avaliar na progressista é o correto. Por quê? Antigamente, os alunos eles não tinham o direito de pensar, de se expor e de expor aquilo que ele acreditava que era correto. Então, era na época da decoreba, ele tinha que fazer aquilo que o professor falava, é isso, e ele tinha que fazer aquilo ali na prova e pronto, o certo era o que o professor falava. Então, na nossa avaliação progressista, o correto é que nós devemos avaliar o nosso aluno no dia a dia, no cotidiano do aluno, na participação dele durante a sala de aula, porque diz assim, a avaliação é um processo contínuo e amplo e sistemático, onde são considerados aspectos qualitativo e quantitativo visando o desenvolvimento do educando e uma reflexão do trabalho do educador. Então, a avaliação progressista, tanto nós vamos avaliar nosso trabalho, como a capacidade do nosso aluno, a produção dele, o pensamento dele. Como que nós vamos formar um cidadão para ele ser apto a desenvolver desenvolver um texto se ele não tem aquele raciocínio de produzir, de expor as suas ideias. Então, eu acho que a nossa avaliação progressista é a correta, que tem que ser usada no nosso dia a dia, para que na vida cotidiana avaliar-se constantemente, pois a avaliação tem interesse ao ser humano e esta deverá
levar a uma ação transformadora e também com sentido de promoção social e de coletividade e de humanização. Então, nós temos que trabalhar em cima das nossas crianças, dos nossos pequenininhos, para que ele possa transformar a aprendizagem dele num ser humano. E seja capaz de expor as suas ideias. Eu não trabalho para quê? Eu, na verdade, não estudei, não me preparei. Até que o material que é mais fácil, mas eu não. Mediante o que foi apresentado, cada um tentou defender a sua avaliação. Nós sabemos que a avaliação é um processo que a gente faz todos os dias, mas quando passa a se expressar sobre ela, às vezes fica mais difícil, né? Então, por unanimidade, a educação tradicional foi a vencedora, sendo a progressista condenada. Não, a atuar. A cadeira elétrica. A atuar de acordo com, né? E nós vamos, nesse momento, ela venceu por 3 votos a 0.